Boa noite. Boa noite. Só conferir. Opa! Vou escrever aqui no chat boa noite. Que a tecnologia às vezes entrega a peça. Boa noite. Ok, vou só aproveitar e perguntar se o áudio e a imagem estão bons. Tá tudo ok, gente? Eu não peguei o fone de ouvido, mas eu penso que tá bom assim. Então vamos nos concentrar. Vou fazer a leitura de uma mensagem para nós nos harmonizarmos e começarmos a nossa prece na abertura da nossa atividade da noite, ok? Ótimo. Então vamos fazer a leitura da mensagem Não Percas a Tua Fé, psicografada por Chico Xavier, Meimei. E que já tem a ver com o tema da noite de hoje, né? A arte de seguir em frente. Não percas a tua fé, é um convite, né, à perseverança. Então, diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem dos céus permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te atormente o coração, aguilhando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então, com essa mensagem, nós vamos dar início à nossa atividade de hoje com a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que preferir, fechar os olhos para se concentrar. Divino, amigo, mestre, Jesus, guia e modelo para todos nós, humanidade, deste planeta escola, deste planeta hospital, planeta Terra. Deus Pai, Criador de todas as coisas, de todos nós, elevamos o nosso pensamento a Ti, em agradecimento pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos em mais uma jornada na matéria, primando pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Te pedimos, Senhor, que seu imenso amor possa se derramar sobre todos os seus filhos, sobretudo aqueles mais desesperançados. Acolha em seu seio de amor aqueles irmãos que, pelas dificuldades da vida, padecem da fragilidade da mente, do corpo. Que os bons espíritos possam nos intuir, possam nos auxiliar e que nós possamos nos ajudar mutuamente nessa caminhada evolutiva. Permaneça conosco, abençoe as atividades da noite de hoje, nos abençoe hoje e sempre, assim seja. Bom, meus irmãos, então, com a sugestão do tema de hoje, né, a arte de seguir em frente. E lembrando que nós estamos no mês de setembro, em que felizmente nós temos uma campanha que não é de cunho religioso, né, que abrange toda a sociedade, de valorização da vida. E eu até falava, né, na palestra do final de semana em outra casa espírita irmã, dessa questão do fato de ser o segundo setembro de uma pandemia, né? Então estamos aí há 1 ano e meio com a pandemia, com as bênçãos de Deus, temos as nossas orações, né, sempre focando o auxílio da espiritualidade que nós possamos passar, né, por este momento de turbulência, de aprendizado, né, enquanto humanidade planetária. Então, eu trago essa lembrança, né, do
fato de estarmos ainda nos recuperando e superando uma pandemia, porque desafios novos surgem. Sabe aquelas pessoas, tem a turma do pessimismo e a turma do otimismo, né? A turma do pessimismo sempre diz, não tem nada ruim que não possa piorar. Então, há 2 anos atrás, eu não imaginava, né, que existisse situação semelhante, que a nossa geração iria passar. Sabíamos, né, que a história mostra relatos anteriores, mas a gente pensa que nós não estávamos tão suscetíveis. E sim, existe um fator chamado de impermanência na vida. E para abranger, né, a reflexão da noite de hoje, esse conceito, essa ideia de impermanência, ela é muito interessante. Que é a ideia de que nós não temos o controle. Nós não temos o controle sobre a nossa vida coletiva e social. A exemplo de que você poderia ter, como todos nós tínhamos alguns planos que talvez tenham sido adiados, de viagem, de comemoração, coisas que demandavam, né, o contato físico. E estamos aí há 1 ano e meio aprendendo uma conduta social diferente, nós, sobretudo brasileiros, que somos uma nação, né, tão calorosa, tão próxima, né, diferente de outras nações que naturalmente já não se tem tanto contato social. Então, em meio a essas tribulações, o que é que nós pegamos, né, de reflexão em torno desse conceito da impermanência? De que nós não temos o controle da vida. E muitos dos nossos desânimos, né, e que podem levar até em situações mais tristes, né, a essa melancolia, a essa desistência, esse desgosto profundo pela vida, às vezes, cada caso é um caso, mas às vezes os fatores desencadeantes, né, que vão começando e daí vai meio o efeito bola de neve, iniciam-se justamente com esses episódios, com essas situações da vida das quais nós não temos o controle. E daí a gente se entristece, às vezes se revolta, né, com Deus. Mas isso é próprio desse desafio da matéria. Por mais que nós saibamos, pelo esclarecimento dos espíritos, que existe o planejamento reencarnatório e que alguns pontos da nossa jornada já são estudados previamente, a soma maior dos nossos acontecimentos da vida, nós não temos ainda ciência, sequer a intuição do que vai se passar, porque alguns derivam das consequências da nossa conduta, dessa própria existência, e porque outras não existem na gravidade ou na especificidade tal qual ocorre. Existem apenas o gênero das provas. Mas a minha conduta nessa experiência material pode atenuar ou agravar determinados desafios que surgem. Então, essa impermanência é aquela situação que levava... Há alguns anos atrás eu fiz um curso, era de atendimento fraterno. E o irmão palestrante, ministrante, era o Dr. Roberto Lúcio, que ele é psiquiatra, inclusive é médico do Hospital Espírita, lá em Minas Gerais. E ele falava, né, para quem estava ali em formação, né, os voluntários, as colaboradoras das casas espíritas, sobre essa impermanência e a sugestão de como ele conduzia esse diálogo com os irmãos no atendimento fraterno. Então você imagina aquela pessoa que chegou e ela se deparou com essa questão da impermanência, dessa falta de controle, porque nós não temos o controle, sobre viés assim, bem dolorosos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa perde um irmão, perde um filho num acidente de trânsito. Ninguém se prepara para receber uma ligação de que, né, num acidente de trânsito, um grande amor seu partiu, né? Que esse partir, na verdade, é retornar. Retornou para a pátria espiritual e você não se despediu, você não se acertou, ele saiu brigado com você, o seu marido, seu companheiro, seu filho, de repente você descobre que ali nessa presença material já não é possível, né? O diálogo já não é possível, o abraço. Então ele disse que muitas vezes atendia pessoas, né, no atendimento fraterno, nessa condição de dor e de revolta às vezes, ou mesmo de questionamento de que por quê? Por que com ela, né? E assim tantas outras situações de que nós não temos controle. Às vezes o diagnóstico de uma doença difícil, né? De uma doença que demanda um tratamento doloroso. Então um dia você está aqui, ótimo, um feriadão, e aí na quinta-feira você faz um check-up e você de repente está numa situação bem debilitada, né? Organicamente, e não sabia.
E aí você fica, mas meu Deus, assim é muito impermanente. A gente não tem o controle, né? E às vezes nos nossos relacionamentos, às vezes a pessoa tá lá, casada, tantos anos, mas a outra pessoa escolheu um outro caminho. E ela comunica, olha, vamos encerrar aqui, vamos caminhar cada qual pro seu lado. E a pessoa chega no centro espírita, meu Deus, meu casamento de tantos anos acabou, eu não sei ser diferente, eu não sei fazer diferente, a minha vida foi isso, foi essa casa, foi esse lá, como é que vai ser, né? Então, algumas situações, e fora questões financeiras, aqui a gente poderia passar, né, vários exemplos de situações que muitas vezes mexem com as bases, né, do espírito, né? E questões financeiras também, às vezes, né, a pessoa empreende algo e aí não dá certo, e aquilo gera dívidas, né? E você não previa que ia passar por uma situação de aperto financeiro tão grande. Então, muitas vezes, essas situações, de duas uma, ou elas são recebidas logo, de imediato, pelo espírito, como uma necessidade de aprendizagem. Poxa, por que essa doença? Por que comigo? E aí, às vezes, o espírito se revolta, ou às vezes o espírito se pergunta, o que será que Deus espera de mim nesse desafio? Né? Por que, né, determinada situação, né, dolorosa na minha família, né, na minha vida financeira, na minha vida amorosa, e assim a gente segue. Então, primeiro, nós não teremos essas respostas. Nem o irmão que está lá acolhendo, escutando o outro no atendimento fraterno, muito menos eu aqui na condição de palestrante ou de quem está conduzindo a reflexão da noite de hoje. Porque muitas vezes essas respostas nós só teremos na vida espiritual. E se for importante, se essa resposta de fato somar para o nosso restabelecimento, né, na vida espiritual. Do contrário, o que vai importar são os aprendizados derivados dessas experiências. Então, quando a gente fala, né, do Setembro Amarelo, de a gente estar sempre, como eu diria, divulgando, né? Porque assim, ao espírita, não necessariamente ao espírita, mas aquele que crê sobretudo em Cristo, nem todos somos cristãos, alguns irmãos têm outras correntes filosóficas, ou mesmo, né, se denominam ateus, mas todos nós temos a capacidade de sermos disseminadores, multiplicadores do otimismo. E aí, se você é um indivíduo que crê, que tem uma religião, né, que crê na força maior, você divulga além do otimismo, você pode divulgar a fé. Né? E é o que nós tentamos fazer, né, ao levantar sempre esses esclarecimentos dos espíritos de que nós não estamos sozinhos, de que Deus é nosso Pai. Um pai amoroso, não é um pai vingativo, um pai que chicoteia, que coloca no caldeirão do fogo do inferno. Não, é um pai que ama. Um pai que ama, porém também é justo. Aliás, porém, parece uma condição adversativa, né? De contrariedade, mas não. Ele é um pai amoroso e justo. Pronto, é aditivo. São atributos da divindade, né? Esse amor máximo, sabedoria máxima, ciência máxima das coisas e justiça máxima. Então, alguns fatos da nossa existência, sobretudo de dificuldade, podem, nem sempre, cada caso é um caso, podem ser situações de resgate, de reparação. Outras são lições de aprimoramento, que nós somos colocados à prova, para que possa ser testado desde a nossa honestidade, até mesmo a nossa perseverança, a nossa humildade diante de Deus e vários outros pontos que um homem de bem tende a ir galgando pouco a pouco. Então, quando nós nos tornamos disseminadores, né, do otimismo, da perseverança, da fé, nós com certeza estamos somando na vida, não só do irmão de efeito imediato, aquele que está recebendo a nossa mensagem, mas também coletivamente. Nós estamos melhorando, elevando a psicosfera do nosso planeta. O que vem a ser isso? Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, toda a criação divina está imersa no fluido cósmico universal. E a nossa psicosfera, do nosso planeta Terra, ela reflete a soma dos nossos pensamentos, da energia gerada por nós, habitantes, né, do nosso planeta. E aí você pode imaginar, né, que como nós ainda somos um mundo, um planeta de provas e expiações,
onde infelizmente o mal ainda predomina sobre o bem. O jogo há de virar, gente. Com a transição planetária, né, haveremos de a Terra se tornar um mundo de regeneração e o bem vai predominar sobre o mal. Mas infelizmente, numericamente, o mal ainda ocorre. Ocorre em nossos pensamentos. Não é ocorre lá no Afeganistão ou ocorre lá no partido político X ou Y. Infelizmente, o mal ocorre cotidianamente, né? E ao invés de procurar o mal do outro e tentar consertar, porque eu, além de preces, o que é que eu posso fazer? Né? Por determinadas situações, sobretudo de caráter, né, internacional, é mais difícil, né? Então as nossas orações chegam no Afeganistão, as nossas orações chegam nos refugiados, chegam nos países, né, que estão passando por problemática, mas a nossa ação real, ela se dá em torno de nós mesmos e da nossa conduta. Então o mal primeiro que eu posso combater é o mal dos meus pensamentos negativos, das minhas ações negativas. E são essas ações, esses pensamentos que, somados às ações e os pensamentos dos nossos irmãos, nós temos aí o que vem a ser a nossa psicosfera do nosso planetinha. Então, toda vez que eu mudo o meu padrão vibratório, toda vez que eu penso positivamente, que eu começo o dia com oração, que eu monto um grupo, né, de estudo, que isso esclarece as pessoas, que eu me engajo num trabalho voluntário, né, em prol do irmão, ou que mesmo profissionalmente eu trabalhe, né, tratando todos de igual modo, sempre levando, né, a questão do respeito, da tolerância. Todas as vezes que minhas ações são boas, que meus pensamentos são bons, eu estou somando para essa psicosfera da Terra melhorar. Então, como a gente está nesse contexto de pandemia, né, estamos tentando superar, você imagina que a nossa psicosfera, que já era meio densa, quando fica muitas angústias, muitas inquietações, a tendência é dar uma agravada. Então, mais necessidade de prece, mais necessidade de acolhimento para aqueles irmãos que são mais fragilizados. Porque sim, alguns irmãos, alguns corações, eles são mais, digamos assim, são mais frágeis. Assim como tem alguns que são mais resistentes. Todo mundo deve ter um caso na família, na vizinhança, de uma pessoa que tem como referência de pessoa forte. Você fala assim, nossa, mas minha tia é muito forte. Ou então meu avô sempre foi muito forte porque superou tal coisa, a doença orgânica, problema na família, problema financeiro, e seguiu com fé, seguiu sendo exemplo para os mais novos. Então sempre nós temos, felizmente, né, essa mistura daqueles irmãos que são um pouco mais adiantados, que são mais amadurecidos, às vezes são até espíritos cronologicamente mais velhos, espíritos antigos, né, como a gente sabe, que tem mais experiências reencarnatórias, e outros espíritos são mais jovens, são mais, né, e isso talvez, essa falta de madureza, os torne mais frágil, e aí chega uma dificuldade e as pessoas enfrentam de formas tão diferentes. Alguém diz, não, vamos seguir, vamos, né, dar as mãos, vamos com fé que vai dar certo. E o outro já diz logo, olha, tá vendo? Eu sabia que dá tudo errado. Já deu errado, o ano já começou errado, essa década de 20 está perdida. Gente, agora nós estamos em 2021. O ano de 2020 começou com a pandemia, mas a gente tem muita coisa aí para construir, sobretudo como fruto do que tenhamos aprendido, né? Então, essa diferença é natural e não nos cabe o julgamento. Não nos cabe dizer, Ave Maria, que menina besta, que jovem, sei lá, às vezes a gente julga, né? Você imagina, supondo, né, uma jovem de 16 anos que acabou o namoro lá, e aí, pra ela, gente, talvez seja a referência de dor maior que aquele espírito tenha tido nessa encarnação, no rompimento lá do namoro. E ela acha que nunca vai encontrar outra pessoa e que, meu Deus do céu, era o amor da vida dela e que a vida não vale mais a pena. Quando a gente já viveu um pouquinho, a gente olha até, né, como que diz, nossa, uma menina dessa linda, jovem, vai conhecer tanta gente, vai ter tantos projetos na vida, isso é só né, uma passagem, uma aprendizagem. Mas isso é uma conclusão sua, de quem já está mais amadurecido, que os cabelos brancos já chegaram. Para ela, é a dor dela. Então ela precisa ser acolhida dentro das suas dificuldades e não ser julgada. E aí, às vezes, gente, infelizmente, essa dor se coloca de um modo que a pessoa
tende a desistir, né? Que você vê, infelizmente, gente, inúmeros casos de tentativa de suicídio na infância, na pré-adolescência e adolescência. Isso aí até os 17 anos, né? Dos 18 para diante, infelizmente, já era um número há algum tempo demasiado, no sentido, inclusive, das políticas públicas de saúde, sempre tentarem, né, estudar o que se pode fazer. Mas assusta o fato de que nas décadas recentes tenha se acentuado o número, né, dessas tantas tentativas quanto, de fato, situações em que vem a óbito crianças e jovens. Então a gente tem que tentar entender, tentar acolher, né, e não atirar pedras porque a gente não sabe qual é a dificuldade daquela família, porque senão, como se não bastasse querer apontar o problema daquele irmão, aponta o problema da mãe, aí diz que a culpa é da mãe, porque a mãe comprava muito sapato e não olhava para a filha. A culpa é do pai, porque o pai só se preocupava com boletos. Você imagina a dor de alguém que já passa por uma situação dessa, ter que ouvir os outros apontarem que a culpa, né, é justamente deles, né, dos pais da família. Claro que existem vários fatores, inclusive perpassam o âmbito familiar, mas isso é muita falta de caridade. A gente julgar, muitas vezes a gente nem tem ciência, e ainda que saiba, às vezes é seu irmão, seus sobrinhos, e você sabe qual é a situação, mas não é isso que aquela família está precisando naquele momento. Né? Se teve aquela situação, se teve uma tentativa, né? Então aquele jovem, aquela família está precisando ser acolhida. Então nesse caso, inclusive eu falava, né, na palestra agora domingo, um exemplo, deixa eu ver se eu consigo lembrar, que eu chamo sabedoria de internet, né? Que diz assim, ficou muito comum agora na pandemia. Não é hora de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Então, com o distanciamento social, ainda não é hora de abraçar como nós gostaríamos. Mas, mesmo não sendo um momento de abraço, nunca foi tão necessário acolhimento. Então, que nós possamos, enquanto estudiosos da doutrina espírita, sermos um pouquinho dessa luz. Dessa luz que são o quê? Esses pontos de irradiação, sobretudo pontos com os quais a equipe espiritual conta para facilitar a tarefa deles. Então, no momento que você é uma pessoa que está sempre em prece, que faz o evangelho no lar, que tenta, né, ser esse divulgador no trabalho, às vezes até na padaria. Você está na padaria e tem pessoas que começam a puxar assunto com você e a dor é tão grande que transborda, que de repente ela está contando sobre a vida dela. E aí logo você percebe que ali tem uma melancolia, que ali tem uma pessoa, né, nesse sentido da desistência. E muitas vezes nós somos um instrumento que Deus colocou no caminho daquele irmão no sentido de auxiliá-lo. E nós não sabemos quando que nós estamos ali do lado de alguém. Pode ser, às vezes você está indo daqui para Parnaíba, aí você pega a condução, pega um ônibus. Do lado, por algum motivo a pessoa começa a conversar, começa a desabafar. E às vezes você é justamente aquele instrumento que Deus colocou no caminho do irmão para lembrar da sua essência divina, lembrar que Deus é amor, que Deus é justiça, que não estamos desamparados, que não estamos sozinhos, para às vezes indicar, para dizer, olha, vai lá no centro espírita, você pode me dar seu nome completo, tem um momento de vibração, esse aqui é o nossa mídia, nosso canal, existem palestras. Ou às vezes a pessoa é de outra religião, mas você orienta, olha, procure seu pastor, converse com ele, ou então procure seu grupo de oração, o grupo do terço, porque nós sabemos que tem ações maravilhosas desse sentido em todos os campos religiosos, né? E a religião, na verdade, dependendo daquela, né, como ela se denomine, ela tende a ajudar no fortalecimento e no equilíbrio do espírito. Né? Agora nós que somos espíritas, modéstia à parte, daí a César o que é de César, recebemos até mais esclarecimentos do que outras doutrinas, que outras religiões que não acreditam, por exemplo, na reencarnação, ou que não têm tanta ciência dessa vida após a morte, que é a vida espiritual, que no caso da doutrina espírita é o objeto de estudo da ciência espírita. A doutrina espírita ela tem 3 pilares, né? Que é ciência, filosofia e religião. E enquanto ciência, seu objeto de estudo é o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, quando você é estudante da doutrina espírita, nós nos deparamos com um universo de informações que outros irmãos muitas vezes não têm.
dessa vida espiritual, dessa certeza de que tudo continua. Então, tem até um dito popular, uma piada, não sei como é que se fala, que dizia assim, os personagens do sertão, né? Um falava pro outro: João, será que é bom morrer? Aí o outro, Pedro, vai responder: rapaz, não sei, nunca ninguém voltou para dizer. Então é uma forma popular, né, de dizer que o morto não volta para dizer se do lado de lá é bom. Porém, com os ensinamentos dos espíritos, que são ensinamentos do mundo espiritual para o mundo material, a gente pode dizer que sim, que voltaram para dizer como é que é a vida do lado de lá, para explicar, né, como que as coisas se passam. E quando nós temos esses ensinamentos, quando a gente tem a ciência de que a vida continua, a gente entende, por exemplo, que não vai adiantar por ter uma vida material, porque não vai existir fim. Quem está com essa tentativa, né, com esse pensamento, que não nos cabe o julgamento, normalmente, o que é que se tem? Dor, desespero. Então a pessoa não está ali porque às vezes a pessoa fala assim: faltou Deus no coração, isso é falta de Deus. Você sabe, você está dentro do coração do outro para dizer se ele não pensava em Deus? Às vezes pensava sim, mas o problema é que a dor estava maior, o desespero acabou sendo maior. Mas quando a gente tem um esclarecimento de que o fim que a pessoa está procurando, que é o fim daquela dor, que é o fim, né, daquela situação, não vai ocorrer porque o fim não existe. Porque muitas vezes quando ela está ali, não, vou acabar com tudo isso, vou resolver esse problema, vou pôr fim. Acontece um grande desapontamento, que inclusive, né, no Livro dos Espíritos é colocado, né, quando Kardec pergunta se tem alguma situação que se assemelha a todos os casos consequentes dos suicídios. Porque a gente sabe que eles são variáveis, gente. Existem atenuantes e agravantes. Eu nem vou entrar nesse mérito da questão hoje, mas já fica, né, o esclarecimento de que cada caso é um caso. Só Deus sabe. Por isso as nossas orações, por isso nós acreditamos, né, que nós não podemos apenas, mas nós devemos ter esse pensamento, né, essa oração caridosa para os irmãos que já partiram sob essas circunstâncias, né, porque pode ser, sim, atenuado pela misericórdia divina. Mas, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, mesmo já tendo entendido que existem situações bem diversas e cada caso é um caso, existem atenuantes e agravantes, tem alguma condição consequente que é comum a todos os irmãos que partiram, né, pelo viés do suicídio? E a resposta dos espíritos é sim, né, o desapontamento. Todos se desapontam, porque todos buscavam um fim que não existe, porque a vida do espírito segue, né? Nós somos filhos de Deus, essência da sua luz, do seu amor, e somos imortais. Essa vida material perece, mas a vida espiritual segue. E aquela problemática que havia era um diagnóstico de uma doença, né, dolorosa. Por termo não vai resolver, porque aquela lesão que existe, que está sendo apenas externada, continuará necessitando de tratamento e agora ainda fica agravada por conta de uma outra infração à lei divina. Aquele relacionamento amoroso que não deu certo, vai resolver tirando a própria vida? Não vai, porque aquela pessoa que você tanto queria estar perto, não vai ficar perto por essa condição. Aquele problema financeiro vai resolver? Não vai, porque primeiro que o problema financeiro é um problema da matéria. E aí vão questões que vão desde a vaidade, de você não crer, né, não se crer sendo visto diante da sociedade como alguém que fracassou, que errou, que se equivocou, né? Então essa problemática que você carrega vai continuar, né? E assim como tantas outras, qualquer que tenha sido um fator motivador, não vai cessar. E para nós que somos espíritos, isso é muito claro, porque a gente tem literatura para isso, né? No livro O Céu e o Inferno, nós temos vários exemplos organizados, bonitinho por Kardec, de modo bem compreensivo, né? Então outros irmãos que ou não creem ou que não tiveram acesso a tais conhecimentos, não têm, com tanta clareza como nós temos, uma mensagem de alguém que partiu, que disse: olha, não faça isso. Não faça isso porque ao invés de abreviar o sofrimento, posterga, dá continuidade. Então, claro que você... Ai, meus irmãos, que a porta bateu. Então,
nisso, o que é que nós ficamos? Né? Nós ficamos com essa missão de semear, porque muitas vezes é uma semeadura. Às vezes aquele espírito não está preparado para determinadas respostas, determinadas verdades, como essa que a gente está comentando aqui, porque eu imagino que a maioria são estudiosos da doutrina, ou simpatizantes da doutrina, então já tem essa sementinha, né, desse entendimento da vida espiritual, da vida que não cessa. Mas às vezes o irmão, nossa, ele não quer nem ouvir uma coisa dessa. Então você pode levar para o campo, né, do otimismo, da fé, e assim você vai semeando e vai se tornando aquele instrumento de Deus no caminho do irmão. Tem uma charge, pena que com a questão do Instagram eu não sei compartilhar a imagem. Eu vou até aprender, eu já vi que é possível compartilhar a imagem com o Instagram. Mas a charge é o diálogo de duas mulheres e uma diz à outra assim: como você pode estar com depressão? A vida é tão linda. E a outra responde: como você pode ter asma? Existe tanto ar. Olha que interessante. Como você pode estar com depressão se a vida é tão linda? E a outra responde: como você pode ter asma se existe tanto ar? Então, às vezes, é a incapacidade. Quando a pessoa tem a asma, né, ela tem uma incapacidade ali orgânica, né, de trabalhar no seu sistema respiratório de igual modo. Então, falta ar em determinado momento, por isso que eu não tenho asma, gente, mas eu sei que eles têm uma bombinha, eles têm que ser acompanhados e tal. Então, o ar continua existindo, mas tem ali um fator complicador que impede que esse ar seja absorvido. Então, para aquele irmão que tem depressão, que está com dificuldade, a vida continua linda, o sol amanhece, o sol entardece, mas existe ali um fator complicador, em que ele não consegue ver. Ele não consegue ver. E, gente, isso é tão forte, e às vezes vai por casos até de questões de obsessões, que a pessoa não vê, às vezes a pessoa tem filhos, né? Infelizmente, quantos pais de família também sofrem e tentam também contra a própria vida, e depois eles se envergonham, porque eles pensam: meu Deus, nem o amor que eu tenho pelos meus filhos foi capaz, né, de me afastar desse pensamento. Então não é que ele não ama os filhos, é porque aquela dor, aquela fragilidade, aquele fator complicador, ele está acentuado, né? Então a gente tem que ter esse olhar empático, né, de estender a mão e socorrer. E no caso da doutrina espírita, né, nós temos vários ensinamentos que, sobretudo por meio do estudo, por isso que a gente acredita muito nos grupos de estudo, no ESD, dos grupos das obras básicas, das leituras complementares, porque não é, como é que eu diria? Não é certeza, mas é mais provável que o ensinamento que nos chegue nos ajude em momentos de dificuldade. Então, por exemplo, se eu tenho o conhecimento da vida espiritual, se eu sei, por exemplo, né, que nós estamos no mundo de provas e expiações, tá lá bem explicadinho no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos no mundo de provas e expiações, que a felicidade plena não é desse mundo. Então eu já vou compreendendo e me preparando, porque a dor, vez ou outra, vai bater a minha porta. É dessa existência, é dessa experiência na matéria, essa oscilação. Tem dia que é tudo lindo, vamos pra piscina, vai todo mundo pra praia, e aí a sua felicidade, no outro dia é problema. É boleto que não tem como pagar porque faltou a finança, é problema com o filho adolescente que bate a porta quebrando e você já fica preocupada, é problema no trabalho, é um puxando o tapete do outro. Meu amigo, o que não falta são situações tortuosas. Mas quando você já se precaver, você já vai se fortalecendo. Se fortalecendo pela prece, se fortalecendo pelo estudo, né? Justamente para que quando essas situações cheguem, primeiro eu possa reconhecer, né, nos primeiros sinais daquela situação diferente da minha família, eu já vou reconhecendo. Eu não espero o circo pegar fogo, não espero Deus livre saber que o meu filho está com problema, né, às vezes com drogas, com situações tão complicadas, porque eu já vou reconhecendo nos primeiros sinais, porque eu estou atenta, eu estou vigilante, não só na questão da observação, mas na própria oração, porque por meio da oração muitas intuições nos chegam, inclusive nesse campo de você, né, às vezes você diz assim: nossa, eu não sei por que eu sugeri a minha mãe para fazer um check-up,
né? E às vezes, de fato, daquele check-up você reconhece uma doença inicial e aí é de mais fácil tratamento. E tudo isso na oração nos ajuda. Nos ajuda que nós estejamos sempre ligados com os bons espíritos, sempre ligados aos nossos espíritos protetores, ao espírito protetor da família, né? Então, que nós possamos estar sempre vigilantes, tanto na oração quanto na observância. Como dizia Jesus, orai e vigiai sem cessar. Essa vigilância, gente, a gente sempre brinca, mas é necessário dizer, não é vigiar a vida do outro, né? Não é vigiar os problemas dos outros, é vigiar os nossos, vigiar a nossa casa, vigiar a nossa família, a nossa conduta. E aí, se a gente une nessa vigilância com a oração, é mais provável que antes que os problemas sejam bem grandes, nós já possamos identificá-los e encontrar meio de tratá-los. Então, eu vou só passar aqui rapidinho pelos comentários, saber se houve alguma pergunta, que daqui a pouco a gente vai se encaminhar para a mensagem final. Deixa eu ver aqui, gente. Ok, nossa, tem muitos cumprimentos. Eu acho que se eu tiver perdido alguma pergunta é porque realmente as pessoas foram muito solícitas aqui cumprimentando. Estamos criando expectativas demais sobre as pessoas erroneamente, verdade. E a gente também tem aquela questão de se projetar no outro, né? Os pais se projetam nos filhos e aí o pai e a mãe quer que o filho seja como ele gostaria que ele fosse, com a profissão que ele fosse, com a conduta que ele... com a profissão que eles almejavam, né? Com a conduta que eles almejavam, e cada qual tem sua caminhada. Deixa eu ver. Sim, nós temos Jesus, Maria de Nazaré, né? Nós sabemos que Maria de Nazaré tem um trabalho belíssimo, né? Do Legião de Servos de Maria, e que conta, gente, com as nossas orações, todas as nossas orações, sejam coletivas ou individuais, em prol dessa tarefa, chega como energia, chega como luz e ajuda o trabalho dos irmãos que dão assistência, né, aos suicidas. Só quem pode julgar Deus, verdade, só a Ele cabe, né? Até porque Deus, gente, é diferente de nós, sabe tudo. Ele sabe não apenas do fato que se deu, coisa que muitas vezes a gente não sabe, só sabe alguém falou que foi isso, que fulano tomou isso, que aconteceu tal coisa. Deus sabe do fato que se passou, sabe do que se passava no coração daquele irmão, né, no momento, e sabe toda a bagagem espiritual, todo o histórico. Às vezes, gente, a exaustão do irmão é, entre aspas, justificada, ou pelo menos explicada, né? Nem tudo justifica, mas muitas vezes explica. Por uma sequência de dores que ele vem passando, né? Às vezes de encarnações, às vezes, por exemplo, eu citei o exemplo da jovenzinha de 16 anos que terminou o namoro. E para ela parece que é o fim do mundo. Às vezes é um espírito que já sofre com questões amorosas há séculos. As 5 últimas encarnações ela foi abandonada. Então já é um pesar que ela traz e por isso ela sofre aquilo de uma forma bem mais acentuada que outro, que na hora terminou, nada não, vem outro. E aí já sacode a poeira, porque a pessoa não tem aquele histórico de dor. Então, para uns a exaustão se dá mais rápido. O espírito mata a vida, porém não a dor, verdade. A vida material, né, no caso. A vida material perece, a vida espiritual segue. Mas a dor, a problemática, o fator desencadeador continua. Inclusive, continua necessitando de resolução, né? Porque você não resolve desse modo. Cada qual com suas dores, verdade. Só Deus pode tirar a nossa vida. Até Judas foi verdade. Até Judas foi resgatado e socorrido. Ok. Então, meus amores, vamos já levando para os nossos pensamentos finais. Eu não sei, vai ficar só como sugestão, gente, porque como eu comentei, eu não sei passar imagem nem vídeo aqui pelo Instagram, mas eu sempre gosto quando eu falo desse exemplo de perseverança, de prosperidade. Não sei se vocês conhecem o irmão Jerônimo Mendonça, né, que ele era conhecido como o gigante deitado.
Gente, tem tanto vídeo dele na internet, né, no YouTube, se você colocar Jerônimo Mendonça, palestras, né? Pense, esse irmão, ele é contemporâneo, um pouquinho mais, nasceu um pouco depois de Chico, mas ele chegou a ser contemporâneo de Chico, né? E ele é de meu Deus, eu não sei nem falar, assim, o quão altivo, o quão bem-humorado, né, esse irmão, que ao longo da sua vida ele nasceu normal, com todos os seus movimentos, mas aí jogava futebol, mas ele começou a apresentar um quadro que se acentuou um reumatismo muito grave, de modo que ele ficou acamado, primeiro cadeirante, depois acamado, e aí já na condição de totalmente acamado, ele só podia ficar deitado. Este homem trabalhou tanto pela divulgação do espiritismo, fundou os centros espíritas, escreveu, né, livros, fez várias palestras, e normalmente o cerne de sua mensagem é justamente a alegria, a perseverança. Então fica a dica, Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, um exemplo, não que a gente vá de novo naquele conceito de comparar, né, ele está acamado e o outro está acamado, não deve essa mesma conduta. Cada caso é um caso, mas não tem como a gente não pegar como referência esses casos positivos, porque eles nos fazem refletir os nossos próprios problemas. A gente teve a questão das Olimpíadas, a Paralimpíada, e aí você vê, meu Deus, quanta superação, quanta por trás de cada medalha daquela, ou de cada participação, você vê quantos ali felizes mesmo sem a medalha, né? Quantas histórias, quantas famílias, quantas mães, quantos companheiros, né, estão por trás de toda a história de superação. Então que nós possamos nos basear e divulgar isso. Quanto mais a gente divulga, parar de ficar, né, postando na internet só coisa negativa. A gente tem que ser um pouquinho de luz no caminho dos outros, inclusive nas redes sociais. Então, muitas vezes aquela mensagem alcança um coração que estava precisando daquele ânimo. Deixa eu ver se teve. Bom, gente, então nós já vamos aqui encerrando o nossa reflexão da noite de hoje, a arte de seguir em frente. Então, que essa mensagem de otimismo, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro, né, possa nos guiar e que nós estejamos sempre em orações, né, não só como a gente acabou de citar, para auxiliar o trabalho dos irmãos socorristas, né, da Legião do Servo de Maria, mas para nos auxiliar nós mesmos. Porque quando nós ficamos imersos em sombra do pessimismo, da revolta, né, nós adoecemos naturalmente. Então, a gente pode entender o oposto. Quando nós ficamos imersos nesse pensamento positivo, na oração, pensando no bem, vibrando no bem, nós vamos nos curando naturalmente. Ou seja, a gente tem a capacidade de nos prejudicar, adoecendo pouco a pouco, pela mágoa, pelo rancor, pela revolta, pelo pessimismo, mas também nós temos a capacidade de nos tratar as nossas dores, que às vezes vêm de outras encarnações, às vezes são consequências das nossas intemperanças, do tempo que nós não tínhamos a cabeça que tínhamos hoje, nós não tínhamos o amadurecimento de hoje. Então, algumas coisas que nós fizemos, nós vamos precisar reparar. Se nós estivermos equilibrados, isso irá ser enfrentado de um modo, né, mais feliz, mais fortaleza, mais temperança. Então, que os bons espíritos vão fazer agora nossa prece final, vamos justamente convidar todos que nós possamos mentalizar, né, esse socorro e esse auxílio, que em todo esse mês do Setembro Amarelo, sabendo que muitas organizações não governamentais, religiosas ou não, empreendem esforços nesse sentido, então que possam ser alcançados justamente aqueles corações mais necessitados. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus Pai, misericordioso, justo e bom. Maria de Nazaré, Mãe espiritual de todos nós. Mestre Jesus, nesse momento de reflexão, de aprendizado, que com certeza recebemos em bálsamos de luz, essa chuva de bênçãos, dos passes espirituais, à distância, que os trabalhadores da nossa casa espírita nos acolhem e nos abençoam, que nós possamos estender, irradiar essa luz que chega aos nossos lares, a toda a nossa comunidade, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o nosso planeta. Que essa luz, Senhor,
derramadas sobre essas atividades na noite de hoje possam chegar, sobretudo, àqueles corações mais fragilizados, que eles possam ser lembrados de sua essência divina e possam elevar os seus pensamentos a Deus e à luz. Que os bons espíritos possam contar conosco, apesar de nossas limitações, como instrumentos de Deus a disseminar a paz, o evangelho e o bem. Te agradecemos, Senhor, e pedimos sua proteção hoje e sempre. Assim seja. Bom, meus amores, boa noite. Boa semana a todos. Eu vou tentar salvar aqui, se eu não